Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre campo magnético numa espira circular. Bom, vamos considerar uma espira circular, né, que é um condutor dobrado na forma de uma circunferência, que tem um centro O e tem um raio R, tá bom? O que vai acontecer? As linhas de campo elas vão entrar por um lado da espira e vão sair por outro. Estão entendendo? Nós estudamos na aula passada o condutor retilíneo percorrido, né, por uma corrente, né, e agora nós estamos pegando esse condutor retilíneo e estamos colocando ele no formato de um círculo. Então essa corrente ela vai percorrer esse condutor, porém agora o formato do condutor é circular. Então o que vai se observar é o seguinte, é que as linhas de indução do campo magnético elas vão entrar por um lado da espira e vão sair pelo outro, né? E esse sentido ele é determinado pela regra da mão direita. E aí o que vai acontecer na verdade é o seguinte, né? Nós vamos agora colocar o mindinho, seu vizinho, pai de todos e o furabolo no sentido da corrente e o polegar vai indicar o sentido do campo magnético, né? Nesse caso específico, coloca-se os 4 dedos mínimo, anelar, médio e indicador no sentido da corrente e o polegar vai estar apontando no sentido do campo. Tá certo? E aqui é interessante que a gente tem, na verdade, aqui, né, uma fotografia, vamos dizer assim, uma imagem, né, que mostra as linhas de indução, né? Olha só, para esse caso aqui, ó, o polo norte, onde as linhas saem, e o polo sul, onde as linhas entram, tá vendo? Então, ó, desse lado de cá eu tenho o polo norte, e do lado de lá eu tenho o polo sul, tá bom? Bom, a intensidade do vetor campo magnético B no centro da espira vai ser dado por esta equação. Então a gente observa o quê? Que o campo magnético ele é diretamente proporcional a quem? A intensidade da corrente. Quanto maior a corrente, maior o campo magnético, e inversamente proporcional ao raio. Ou seja, espiras com raio grande têm um campo magnético menor do que espiras de raio pequeno. E aí a gente tem essa constante, que é a permeabilidade magnética dividido por 2, para determinar. Então I é a corrente em ampere, R é o raio em metros e μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, né? Beleza? A gente já falou sobre isso na aula passada. Bom, então quando eu pego uma espira, ela vai ter 2 polos, né? Aqui, o lado onde o campo magnético entra é o polo sul e aqui o polo norte. Então, para esse caso específico, eu teria aqui o polo sul da espira e aqui o polo norte, como a gente observou naquele outro caso, né? Então, para o observador 1, que é esse indivíduo aqui, as linhas de indução das espiras vão sair, né, pela face que está voltada para essa pessoa, né? Entendeu? Então, essa face da espira, essa daqui, caracteriza um polo norte. O observador 2, ele vai ver as linhas de campo entrando pela face da espira, essa face aqui. Então, portanto, essa face da espira é o polo sul, como a gente já falou. Certo, pessoal? Essas são as referências da aula. Valeu, até a próxima.